Talvez você esteja cansado de saber o quanto eu sou apaixonada pela estrutura metálica, mas hoje eu vim te responder com sinceridade. Será que a estrutura metálica vale a pena para construir a sua casa? Quando a gente fala de construção sustentável ou da construção no geral, a gente tem vários métodos construtivos, várias técnicas de construção que a gente pode utilizar naquela casa. Então, desde o concreto armado, que é o tradicional que a gente tem, que não é sustentável, mas é um método muito utilizado, a própria estrutura metálica, que eu acredito muito nesse método construtivo, sou apaixonada por ele. Temos a própria estrutura de madeira, temos a alvenaria estrutural, temos o steel frame, são inúmeras as opções, cada uma delas com as suas vantagens e com as suas desvantagens. Um dos principais valores que a gente tem no escritório é a transparência com os nossos clientes. E é em nome da transparência que eu resolvi gravar esse vídeo para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas. Quais são os casos em que a estrutura metálica vale a pena, em que é melhor a gente procurar um outro método construtivo para atender aquele cliente? Se você não sabe o que é a estrutura metálica, a gente está falando da estrutura de aço, aquela onde temos um sistema tradicional de vigas e pilares, como acontece em uma construção comum, mas que esses elementos são feitos por uma fábrica de estrutura metálica fora da obra, então são produzidos nessa fábrica, trazidos prontos para a obra, onde acontece apenas a montagem deles ali. Não dá para confundir esse sistema com steel framing, são duas coisas diferentes, e aqui a gente está falando especificamente sobre a estrutura de aço. Hoje, no bloco 16, os nossos projetos são feitos exclusivamente com esse tipo de estrutura, por ser uma estrutura sustentável, trazer mais agilidade para sua obra, e é um método construtivo que eu acredito muito ser uma maneira melhor de construir. Isso não tira de nenhuma forma as vantagens dos outros tipos de construção, mas é apenas o tipo de construção que a gente acredita ser muito vantajoso para os nossos clientes, muito alinhado com a nossa empresa, e por isso que a gente usa ele com exclusividade. A estrutura metálica por si só, ela tem inúmeras vantagens. É uma estrutura mais leve do que a de um concreto armado, ela vai ser mais ágil, vai ter menos erros na execução da obra, então é muito mais precisa e também é segura até pelo meio em que ela é feita ali. Quando ela vale de fato a pena? Existem algumas situações e alguns perfis de cliente onde essa estrutura é indicada. Um desses casos é quando você busca agilidade na sua obra. E é por isso que a estrutura de aço é muito utilizada em obra comercial e em obra industrial, porque são obras que precisam ser mais rápidas. Isso também é uma vantagem que a gente traz para a arquitetura residencial. A estrutura metálica também vale a pena quando você tem um terreno muito difícil de tratar. Um terreno com aclive ou com um declive muito grande, onde você tem uma diferença de nível do começo e do final do terreno muito grande, é muito vantajoso você trabalhar com a estrutura metálica ali. Até porque isso pode, inclusive, te libertar de ter que fazer grandes movimentações de terra, muito aterro ou muito corte no terreno, que eleva o custo da obra também, ou fazer uma contenção muito grande ali. A estrutura metálica bem trabalhada resolve esse problema de uma maneira muito eficiente. Outro ponto em que a estrutura metálica é muito vantajosa é quando a gente tem projetos com grandes vãos ou projetos em que a gente quer um plano aberto muito grande. Isso dá mais liberdade de layout também. Então, se você quiser mudar o interior da sua casa, você consegue com uma facilidade maior, porque você não tem tanto travamento de pilares como acontece no concreto armado. E aqui um ponto que eu gosto muito, quando a gente está falando em reduzir a quantidade de entulho e em sustentabilidade da obra. Isso porque a estrutura metálica, ela pode ser desmontada naquele terreno e montada em outro local, ou ela pode ser reutilizada, esse aço pode ser reutilizado de outras formas, sem perder as características dele. E por último, eu quero falar sobre mão de obra. A gente está tendo um grande problema de mão de obra, de falta de mão de obra, na verdade, para o concreto armado, e a estrutura metálica é uma boa solução, uma boa alternativa para solucionar esse problema. Aqui eu não estou falando só sobre ser profissional bom ou ser um profissional ruim. De fato, tá vendo essa escassez da mão de obra para o concreto armado. Vou dar um exemplo muito claro. Eu moro em Mato Grosso do Sul e o estado tem cidades no interior que estão se desenvolvendo muito por conta da industrialização. Então, fábricas estão vindo para essas cidades que são muito pequenas, que são muito pouco desenvolvidas, que não têm infraestrutura e estão dando um boom nessa cidade. O resultado é que a mão de obra que a gente tinha em Campo Grande, que é a capital, tá migrando para essas cidades menores porque lá tá tendo muita procura e muito emprego. Eles não estão errados, estão em busca de oportunidades que estão tendo nessa cidade. Mas o resultado é que Campo Grande tá tendo problema com escassez de mão de obra. A estrutura metálica, por ela ser montada pela própria fábrica que produz ela, a gente consegue
consegue mitigar esse problema. A fábrica vai produzir essas peças, vai transportar essas peças até o terreno e vai montar essas peças no terreno. Agora, eu vou ser bem sincera com você. Em quais casos não vale a pena construir com a estrutura metálica? Aqui eu quero deixar muito claro que eu não tô falando que você não pode construir com a estrutura metálica. Se for uma linguagem de projeto que você gosta, se é um tipo de estrutura que você quer ter, claro, você sempre pode fazer com ela. Mas existem alguns casos em que, principalmente financeiramente falando, pode sair mais caro você construir com a estrutura metálica do que com algum outro método que você possa utilizar. E aqui o primeiro caso, que eu acho que é o mais gritante, mas que precisa ser dito, é quando a gente está falando de obras muito pequenas. E aqui é pequena, muito pequena mesmo, tipo casa para habitação social, para programa social, ou Minha Casa Minha Vida, que seja uma casa com uma metragem quadrada ou com uma arquitetura muito simples. Muitas vezes a estrutura metálica, apesar de poder ser utilizada, não vale a pena por conta do custo. Isso porque nessas obras a gente está falando de uma estrutura muito simples, então se ela fosse de concreto, sairia mais barato de ser feito. Não estamos falando de pilares que precisam ser muito robustos, não estamos falando de vigas muito robustas, estamos falando de uma casa térrea muito básica, com uma estrutura muito básica e que, portanto, sairia mais barata e mais fácil de ser feita até com o concreto armado. Um outro caso que não vale a pena você construir com estrutura metálica é quando você não quer lidar com projetos. Eu já falei algumas vezes aqui que você não é obrigado a ter um projeto para construir sua casa. Se você quer essa casa regularizada na prefeitura, certinho, é óbvio que você precisa de um projeto. Se você quer financiar a sua construção, você precisa de um projeto. Mas se você tem um terreno e quer levantar uma parede, não vou aparecer lá para mandar você parar. O fato é que, com a estrutura metálica, você precisa ter, além do projeto de arquitetura, o projeto da estrutura metálica, que é um projeto que a gente chama de engenharia ou um projeto complementar. Então você precisa contratar um outro profissional que não é o arquiteto, que vai elaborar o cálculo dessa estrutura para poder ser fabricada. Isso é obrigatório, não tem como fugir. O correto mesmo é que em qualquer casa que você for fazer, você tem esses projetos complementares, que é o projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidrossanitário, que é o de água e esgoto. Então, o certo pelo certo é você ter esse pacote de projetos, pelo menos, antes de construir sua casa. Mas o fato é que com a estrutura metálica, não tem como. Não tem como se fabricar uma estrutura metálica se você não tem um projeto estrutural. E aí, se você não quer ter que lidar com isso, não quer ter que lidar com diferentes profissionais de diferentes projetos, então a estrutura metálica não é para você. Então, em resumo, sim, a estrutura metálica é uma ótima solução que vai deixar a sua obra mais rápida, que vai deixar a sua obra mais bonita, e aí isso é uma opinião minha, a sua pode ser inclusive diferente disso, mas que vai deixar também a sua obra mais assertiva, com menos problemas durante a execução. Mas é preciso avaliar muito bem se ela cabe dentro do seu projeto e dentro da sua realidade financeira. Quer dizer que a estrutura metálica sempre vai ser mais cara do que um concreto armado? Não necessariamente. Existem técnicas de projeto que são utilizadas para a gente pelo menos equiparar o custo ali da estrutura metálica com o concreto armado. Mas depende muito do projeto. E se você está nessa fase de planejar a sua casa, planejar a construção dela, saiba que a gente pode te ajudar nesses processos, tanto no desenvolvimento do seu projeto sustentável, quanto no estudo de viabilidade também, ou até na consultoria para o seu projeto. Se você quer saber mais, o nosso site está na descrição desse vídeo e você também pode entrar em contato comigo pelo Instagram que está aparecendo em algum lugar dessa tela aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir esse daqui e até semana que vem. Tchau, tchau!